Bom dia a todos, nós somos o Grupo 10, composto por Felipe Lotti, por mim, Guilherme Santana, pela Juliana Beber e pela Letícia Adler. A gente vai passar aqui sobre o Grupo Zafari, um dos maiores grupos varejistas e supermercadistas do Brasil. É um caso bastante interessante porque a gente, já adiantando aqui um pouco a análise, o o Zafra ele é um dos poucos varejistas grandes que não tiveram uma entrada muito forte no e-commerce em um omnichannel e já foi adiantando aqui um dos pontos de atenção. Mas passando aqui pelo setor varejista, começar a comentar um pouco. Então, o setor bem direto aí com os supermercados, farmácias, praticamente tudo que vem passa a ser venda de produtos. É um setor que faturou 378 bilhões de reais em 2019, com crescimento de real de 2,5%. E foi um dos poucos setores que efetivamente permaneceu faturando durante a pandemia do corona. Então, esse é um dos pontos que acaba sendo positivo aqui do setor. Passando então aqui mais adentro pela companhia em si, o grupo foi fundado em 1930, ali na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, por uma família de imigrantes italianos. Então, hoje ela é uma sociedade brasileira de capital fechado. Sua história foi marcada por grandes aberturas. Então, em 1960, abrindo a loja em Porto Alegre. Em 74, com o Zafra Ipiranga, que foi aí conceito de inovação da companhia. Em 91, com a abertura do hipermercado no Bourbon. E em 2008, aí, com a abertura do hipermercado Zafra em São Paulo. Hoje eles possuem 36 lojas no Brasil, divididas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, com o CEO sendo Cláudio Zafari, e hoje ocupa o oitavo lugar no ranking de maiores varejistas alimentares do Brasil, apresentando um faturamento anual de 5 bi. Para entender melhor, então, um pouco da indústria em si, a gente pensou em fazer e fez aí uma análise de Porter, começando então a comentar pelo poder de negociação dos fornecedores, que foi considerado como médio, justamente pelo tamanho que o grupo representa. Eles têm uma dependência, uma codependência aqui de fornecedores e grupos AFRE, que acabou deixando o poder de negociação dos fornecedores médio, dada essa sinergia, essa equalização de necessidades. A ameaça de entrada de novos concorrentes é baixa, dado a necessidade de aporte de capital e de abertura de lojas para se tornar um player relevante. A ameaça de produtos substitutos também é baixa, é um dos segmentos mais essenciais para a economia e não há tendência aqui, não há um cenário plausível de substituição dos produtos. O poder de negociação dos clientes aqui foi considerado como baixo, dado que nenhum tem poder na formação de preços. E aqui por último, então, a rivalidade entre concorrentes, que acaba sendo alta, justamente que, independente dos players conseguirem se diferenciar em posicionamento estratégico, os produtos são os mesmos, na essência eles são os mesmos. Então a rivalidade aqui entre os concorrentes passou a ser alta. Olhando aqui para a matriz BCG, o que a gente percebe é que hoje eles têm uma participação relativa de mercado baixa, mesmo eles estando atuantes em justamente por eles estarem atuantes em apenas dois estados, aqui para eles conseguirem melhorar e efetivamente virar uma estrela, dado o crescimento do mercado aí moderado em crescimento real de 2,5%, é importante que eles cresçam em número de supermercados e aumento de penetração de cidades fora do sul-sudeste. Então, que vai ocasionar aí uma movimentação da marca para aqui para o ponto da estrela, tá? Passando então aqui justamente para a parte de posicionamento estratégico e começar comentando sobre o produto. Como que o Zafari tenta se e consegue se posicionar? Promovendo aqui um mix de produtos incomparável. Então, indo do simples para o importado, para categoria premium, nacionais orgânicos, todos os produtos eles tentam oferecer e conseguem oferecer. Isso vem aí de um bom relacionamento com seus fornecedores, que conseguem, consequentemente, atender diferentes faixas de renda dos seus consumidores. Vale ressaltar aqui também a localização, que eles
se colocam e abrem suas lojas, então eles estão bem localizados em importantes shopping centers e avenidas na cidade de Porto Alegre e recentemente aí no Shopping Pompeia em São Paulo. O que que isso implica? Implica numa maior circulação de pessoas, esses consumidores nos ambientes, que acaba sendo aí um índice de conveniência maior para os seus clientes. E por último aqui então, comentando sobre o atendimento, eles investem bastante em pessoas, em treinamento, o que acaba aqui ocasionando uma melhora no ambiente geral da companhia, né? Tem um grande número de funcionários dispostos a ajudar, os funcionários recebem um treinamento de excelência e, por eles investirem em um considerável número de caixas, tem menos fila. Dada então um mix de produtos incomparável, numa localização boa, com muito funcionário para tirar dúvida e ajudar, e muito caixa reduzindo o número, a fila do supermercado, você tem um alto nível de finalização do cliente, justamente porque ele tem uma experiência toda muito bem desenvolvida e muito boa. Falando um pouco sobre a operação, então é um modelo de varejo, o processo de distribuição é dividido em dois grandes blocos. O primeiro é o de produtos não perecíveis e o de produtos perecíveis, que tem uma única diferença que eu vou comentar um pouco mais à frente. Os produtos não perecíveis, basicamente, os fornecedores vendem para a companhia, o produto é direcionado para o seu centro de distribuição, que também, então, é direcionado para suas lojas. Para produtos perecíveis, você não tem esse acesso ao centro de distribuição, por justamente serem perecíveis, poderem correr o risco de estragar, então eles vão direto para as lojas sem passar pelo CD. Tá? Falando um pouco da produção, então, eles são extremamente ligados na distribuição dos produtos dos fornecedores em todos os pontos de venda. Os supermercados compram uma quantidade alta de produtos justamente para usufruir da escalabilidade do negócio. E tem um faturamento extremamente ligado a volume e número de lojas abertas, condizendo aí com a perspectiva de aumento de número de lojas. Tá? Falando aqui sobre oportunidade de melhoria, a gente fez uma análise SWOT para ver quais as oportunidades e riscos que, que a empresa está inserida. Como forças, já foi bastante comentado durante a apresentação inteira, eles têm um mix de produto forte, com pré-seleção de perecíveis antes de serem colocados no ponto de venda, minimizando o churn. Eles têm uma localização diferenciada, que acaba aí fazendo com que o grupo consiga aproveitar dessa energia gerada pela junção do shopping e supermercado. E um ponto aqui que ainda não tinha sido mencionado, que é justamente o financiamento do capex orgânico advindo de capital próprio. Então você não precisa, para um planejamento financeiro, se eles precisarem, se eles estiverem pensando em futuramente abrir uma loja, ou estiverem preocupados com risco, eles não precisam dispendiar a caixa em dividendos nem em pagamento de juros. Tá? Porém, tem aqui uma oportunidade de eles adquirirem financiamento para otimizar a estrutura de capital, reduzindo o custo de capital e melhorando o retorno para o acionista como última instância. E uma outra oportunidade aqui, que é justamente a trend da marca, a trend do setor, que é um investimento na parte de Omnichannel. Hoje eles não têm, então, para eles continuarem sendo relevantes e conseguirem eventualmente aumentarem seu share de mercado, eles têm que investir nessa parte de omnichannel. Como fraqueza, falta de diversificação de canais de venda, justamente por falta dessa integração tecnológica. O James, falando aqui de um caso particular, aumentou a receita do GPA e fez um player que fez com que o Pão de Açúcar fosse um player mais presente na vida de seus clientes. Tá? E como ameaça, você tem um risco de aumento de concentração dos grandes players. O Grupo Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar são marcas muito fortes e que detêm juntos aí 70% do mercado. Então você tem um risco aí de aumento de concentração. Aqui então a gente vê como oportunidade de melhoria é uma expansão de lojas, dada a baixa quantidade que eles têm em comparação com os outros concorrentes. Eles podem captar os recursos e investir em marketing, aí tanto melhorando a estrutura de capital, quanto aumentando a abrangência e diversificação de receita. Acho que aqui vale ressaltar só um último ponto, que a dificuldade da gente ter feito esse relatório e feito essa análise em tempos de pandemia. O trabalho sem essa presença física de ir lá na loja, ver como é que foi e falar com os executivos
face to face faz a diferença. Mas no final foi um ótimo projeto, a gente conseguiu identificar tudo. Muito obrigado.